Bom dia, gente. Bom dia, turma do primeiro ano. Hoje, quarta-feira, hoje a gente vai de gametogênese na área de biologia, tá? Ontem a gente trabalhou a parte da meiose, viu a meiose 1 e parte da meiose 2, vindo a importância da meiose na formação de 4 células haploides, ocorrendo 2 sucessivas divisões celulares, isso sendo fundamental nos gametas sexuais, né? E aí, já que a gente falou da ação da meiose nos gametas sexuais, hoje a gente vai ver o que é a gametogênese, tá? Vamos trabalhar com a gametogênese animal, que é o processo de formação de gametas, que são células germinativas nos animais, conhecidas como células haploides, células N, que se originam a partir da meiose. Então a gente vai dar uma mergulhada agora, tá? Vimos que essas células são produzidas a partir de gônadas sexuais, seja as gônadas masculinas como os testículos na região dos túbulos seminíferos, e nas mulheres, seja essas gônadas representadas pelos ovários, situados na cavidade pélvica. Então a gente vai trabalhar agora o que seria as gametogêneses, ok? E aí a gente vai ver que essa gametogênese ou gametogênese é um processo pela qual os gametas eles são produzidos no organismo. Então a gente estava falando que esses gametas são células haploides fundamentais para que haja reprodução sexuada, né? Então, dentro dessa reprodução sexuada, o crossing over, ali aquela troca, não é, entre locos cromossômicos, cria uma variabilidade genética a nível de meiose, tá? Então, a gente sabe que as gônadas sexuais masculinas são representadas pelos testículos, e dentro desses testículos existe uma região conhecida como túbulos seminíferos. E aí, nesses túbulos seminíferos, é o local onde é produzido os espermatozoides. Consequentemente, esses espermatozoides são produzidos ali, ainda não adquirem motilidade ou estrutura de movimentação e ficarão armazenados numa região conhecida como epidídimo, até que o homem, né, na sua maturação, na puberdade, ele possa vir formar as estruturas locomotoras que são os flagelos desses gametas sexuais. Nas mulheres a gente tem as gônadas femininas, representadas pelos ovários. Esses ovários eles vão produzir e liberar os ovócitos, tá? Que são os gametas femininos ou célula N. Então, o processo da gametogênese, em que ocorre a formação dos gametas masculino ou dos espermatozoides, ele vai receber o nome de espermatogênese. Essa espermatogênese, ela vai sofrer fases, tá? Onde essas fases acaba originando características e células ao longo até que chegue à puberdade para dar origem a novas estruturas fundamentais de locomoção. Na mulher, como os gametas são representados por outras células, geralmente são os ovócitos ou óvulos, então a gente vai chamar de ovulogênese ou ovogênese, o período em que ocorre a produção e a maturação dessas células germinativas. Tá certo? Então, começando, a gente vai trabalhar inicialmente com o processo da espermatogênese, que é um processo que a gente vê que ocorre a formação do espermatozoide, só que antes de se tornar espermatozoide, essa célula ela começa a sofrer, não é, transformações. Então, a primeira célula que vai se formar para que venha ocorrer a formação dos espermatozoides são as espermatogônias. Eu diria que essas células espermatogônias são células 2N, tá? E aí, como a gente tinha falado anteriormente, a formação dessas espermatogônias ocorrem dentro dos testículos. Notem que sempre vai ocorrer essa ordem. De uma espermatogônias, eu terei a formação de 4 espermatozoides. Então, se eu tiver 20 espermatogônias, eu terei quantos espermatozoides? Se uma espermatogônia eu tenho 4 espermatozoides, 20 espermatogônias, eu terei 80 espermatozoides, tá? Então, é por isso que no homem
o número de células haploides, né, ou gametas sexuais, ele é bastante alto, né? Chega a 400 milhões em uma ejaculação. Por quê? Porque o número de células é bastante elevado nesse processo ou nessas fases que ocorrem no testículo a uma temperatura adequada, tá? Então, as etapas da espermatogênese, ela vai ter uma fase, tá? Na primeira fase, diploide, tá? Vai ocorrer nos testículos. Nessa fase é chamada fase de multiplicação. Depois a gente vai ter a fase de crescimento, e aí a gente vai ter na meiose, notem que primeiro ocorre mitose com duas fases. Eu tenho mitose na fase de multiplicação e tenho mitose na fase de crescimento, tá? Então, nesses períodos aí, ocorre, tá, mitose sem divisões celulares, nesse crescimento aí. Na meiose, eu vou ter maturação, tá? E também eu tenho a parte relacionada à espermiogênese de diferenciação, tá? Que é aquela última lá, a espermiogênese, que vai dar a diferenciação. Rogério, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o que ocorre, tá, de característica em cada fase relacionada à nossa mitose e a nossa meiose, até que venha originar o que a gente chama de espermatozoides, ok? Então, notem que a gente tem períodos, tá? O primeiro período é chamado de período germinativo. Esse período germinativo é um período em que ocorre mitoses com as células germinativas. Então, eu terei as espermatogônias, e essas espermatogônias sofrerão divisão, originando duas células idênticas, tá? 2N diploides, que serão chamadas de espermatócitos 1. O que é que vai acontecer? Depois dessa primeira divisão de mitose, eu vou ter um crescimento do volume celular. Nessa hora que está ocorrendo o período de crescimento, não ocorre divisão. Então, eu não vou ter nem meiose nem mitose nesse período de crescimento. Então, depois que há esse crescimento, aí sim, é o período que está relacionado à maturação, tá? Ou amadurecimento celular, e aí eu vou ver que ocorre meiose. Meiose é reducional, tá? Então, se ocorre meiose, a meiose ela ocorre quando eu tenho espermatócitos 2. Então, o espermatócito 2 já é uma célula haploide. Eu noto que nessa fase de meiose de espermatócito 2, os meus cromossomos já se encontram duplicados. E aí eles sofrem, tá, uma multiplicação, originando cada espermatócito 2, origina duas espermátides. Essas espermátides, elas já carregam a metade do material hereditário. O que é que vai acontecer nela? Elas vão sofrer o que a gente chama de diferenciação. E aí, nesse período de diferenciação, ou espermiogênese, ocorre a transformação de cada espermátide em um espermatozoide, tá? Isso vai ocorrer após a divisão celular ela ter sido completada, tá? E, na verdade, essa estrutura locomotora, ela se forma a partir do final da meiose. Para isso, a espermátise desenvolve uma cabeça, ela tem uma peça intermediária e ela tem uma cauda. Então, quando a gente analisa o espermatozoide, ele é formado por 3 constituições. Então, aqui a gente consegue visualizar um testículo, tá? Notem que a gente em cima aí tem o epidídimo, tá pequeno, mas dá para ver aqui. Temos a bolsa escrotal, que a bolsa escrotal ela faz com que o testículo suba e desça. Isso vai depender da temperatura do corpo, tá? Geralmente o testículo ele trabalha com a temperatura de 1 grau diferente da temperatura do corpo. É por isso que quando o indivíduo está com o corpo muito quente, a tendência é a bolsa escrotal descer. Por quê? Porque o excesso de calor diminui a produção dos gametas sexuais,
diminuiria, tá? Então você vai ver lá que vai ocorrer nos túbulos seminíferos dentro do testículo e eles serão, tá? Dentro desse túbulo seminífero tá ali, eu tenho a espermatogônia, a espermátide, o espermatócito 1, o espermatócito 2 e o espermatozoide, certo? Então, isso é um corte dentro do túbulo seminífero mostrando, tá, em que regiões ocorreria toda essa espermatogênese. E aí a gente estava falando da questão da cabeça, da questão da peça intermediária do espermatozoide, da questão do flagelo. Então, Rogério, qual seria a função da cabeça, não é? Na cabeça, o núcleo contém um lote ou um número de cromossomos haploides, tá? E tem uma grande vesícula nela, chamada de acrossomo ou capuz cefálico, onde ela tem enzimas, e essas enzimas vão agir, não é, sobre o envoltório do óvulo. É ele que vai permitir, ele vai corroer a membrana que protege o óvulo para poder penetrar neste, tá? E assim ele permite a fusão que venha a ocorrer entre o ovócito 2, ou o óvulo, com o espermatozoide. Nessa peça intermediária, que é repleta de mitocôndrias, e quando a gente estudou organela citoplasmática, a gente viu que mitocôndria está relacionada à respiração celular, não é? Essa peça ela é rica em mitocôndria justamente para isso, para que tenha um número de fornecimento de energia bem elevado. Para quê? Para que esse flagelo que ele agora possui, esse flagelo será a estrutura que ele vai se locomover, tá? Então ele vai se locomovendo. Você vai ver agora aqui a espermiogênese ou espermatogênese, vendo as fases que ocorrem, e ali a gente vê, ó, peças intermediárias, mitocôndrias, e essa mitocôndria ela vai gerar muita energia para que o espermatozoide possa levar o flagelo, na verdade, possa movimentar o espermatozoide, levando ele até as tubas uterinas ao encontro do óvulo para que ocorra a fecundação. Na cauda dele, desenvolve-se um flagelo que terá a função de nadar ativamente. Então, a própria estrutura, tá, da cavidade reprodutora feminina ela vai criar condições para que muitos desses espermatozoides morram. Então, geralmente, aqueles que estão mais aptos são os espermatozoides que chegam, tá, no óvulo. Mesmo chegando mais de um, apenas um consegue fazer a fusão entre o espermatozoide e o óvulo. Então, ele bota aqui que o espermatozoide é uma célula altamente especializada para fecundar ativamente o óvulo. Tal. Então, a gente vê aqui etapas, né, do final da produção dos espermatozoides, onde as espermáteses elas sofrem transformação com o surgimento de estruturas locomotoras, aonde agora ele dá condição para que o espermatozoide possa se movimentar. A gente nota que foram 4 fases, basicamente, não é, em que ocorrem esses processos de formação. Lembrar que uma célula chamada de gameta é uma célula na qual ela carrega a metade do número de cromossomos da espécie. Então, se ele carregar a metade, a gente vai chamar de célula N. Se ele carrega todo o material cromossômico da espécie, eu vou chamar de célula 2N. Então, as células N são células conhecidas como células haploides, tá? E aí vem a ovogênese. A ovogênese é um processo em que ocorre a produção, tá? Vai ocorrer a produção aqui, desde o momento que a ovogônia, que é liberado pelos ovários, se torna um ovócito 2 ou um óvulo. Então, o interessante é que na ovogênese humana, a gente vai ver que ela vai ocorrer desde o período pré-natal. Então, é no período pré-natal já ocorre a produção dessas células ainda imaturas, tá? Então, você pequenininha lá, mas já ocorre a produção dessas células e elas só terminam depois da maturação sexual, quer dizer, da puberdade.
é que começa a ter o final dessa maturação desses ovócitos. Nesse caso da ovogênese, a gente vai ver aqui como ela ocorre. A gente tem um aparelho que na verdade é um sistema, não é, feminino, onde eu tenho aqui o colo vaginal, eu tenho o útero, os ovários e as tubas uterinas. Então, são nessas tubas uterinas que ocorre a fecundação. Então, o espermatozoide ele tem que entrar pela cavidade vaginal, subir, passar pelo colo uterino, passar pelo útero, saber ir para um lado, porque só um lado que vai amadurecer o óvulo, não é? Ou o ovócito. Então, eles supõem que haja um mediador químico que atrai, tá, esses espermatozoides mais aptos. Então, não adianta ir na frente, porque se pegar o caminho errado, não tem como voltar, né? Então, em média, todo esse processo leva 3 dias após a relação, né, ou a cópula sexual, para que haja a fecundação, que é a fusão dos gametas sexuais. Então, a gente vai ter a primeira fase aqui, que é a fase chamada fase germinativa, que a gente tem as características, tá? Útero, vagina, ovários e os ovidutos. E aqui eu tenho as células germinativas, primeiro caso a ovogônia, também vai ocorrer uma mitose na ovorgônia, com período germinativo, consequentemente ocorre um crescimento sem divisão celular, que é o período de crescimento. Quando ocorre esse crescimento, essas ovogônias, elas receberão o nome de ovócito 1. Então, esse ovócito 1, ele é ainda uma célula diploide. Nota que ela é uma célula 2N e aí ela sofre uma divisão. Na hora que ela sofre essa divisão, ela forma um ovócito 2. Ou seja, esse ovócito 2, ele é uma célula, um gameta já com N cromossomos duplicados. E aí forma o que a gente chama de primeiro glóbulo polar, tá? Ocorre uma nova meiose 2, formando aqui 2 glóbulos polares e um óvulo ou um ovócito e um glóbulo polar. Então, geralmente, de cada ovulogênese da mulher, ou ovogênese da mulher, uma ovogônia, ela origina um óvulo. No homem, cada espermatogônia origina 4 espermatozoides, ok? Então, na mulher, a gente vai ver que existem fases aqui, diferente do homem, como a gente vai ter 3 fases, que é o período germinativo, a gente vai ter o período de crescimento e o período de maturação. Notem que aqui ele não tem o período da espermiogênese, ou período da diferenciação. Por quê, Rogério? Porque na ovulogênese, o óvulo, ele é imóvel, tá? Então, ele não possui estrutura locomotora, certo? Que a gente vai ver as células foliculares, os ovócitos primários, que sofrerão, não é? Sofrerão amadurecimento e a sua eliminação. Bom, gente, vou dar uma paradinha por aqui, tá? Quero que vocês deem uma lida e também realizem a atividade da página 34 e da página 35. Eu acredito que nas nossas próximas aulas a gente já estaremos, se Deus quiser, ao vivo, não é? E aí, ao vivo, a gente começa a embriologia, que é o desenvolvimento do embrião, tá? Que é essa última fase que a gente vai trabalhar. Então, eu vou parar por aqui. Fiquem com Deus, dê um reforço aí, veja a sua apostila, aproveita o momento, não é? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, já dizia o poeta, e vamos em frente que vamos superar mais uma vez esses problemas da vida. Tá ok? Tchau, tchau e bons estudos.